Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre avaliação pré-operatória e sua importância. A minha convidada é a doutora Salete Nassif. Ela é cardiologista, médica do corpo clínico do HCOR e do Einstein e coordenadora do núcleo de pré-operatório do HCOR. Salete, um prazer te receber, minha amiga, e uma amiga que o HCOR me deu, né? E um prazer receber você no podcast para a gente conversar desse assunto, onde você coordena muito bem e a gente sabe o quanto que isso gerou um impacto benéfico nos resultados aí das estatísticas do HCOR, né, para os pacientes. Então, vamos falar um pouquinho disso. Por quê? Por que as pessoas têm que ir fazer uma avaliação pré-operatória quando vai fazer uma cirurgia? Ah, mas eu não sinto nada, ah, mas eu não tenho hipertensão, ah, mas isso, mas aquilo. O que a cirurgia causa no nosso corpo? Cris, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Sou muito sua amiga e essa iniciativa realmente é algo que traz muito benefício para as pessoas, né? Bom, então em relação à sua pergunta, por que devemos fazer uma avaliação pré-operatória? Eu costumo dizer nas aulas, né, para os alunos, para os residentes, que a avaliação pré-operatória é um grande momento de você identificar, muitas vezes, fatores de risco ou até mesmo doenças já instaladas que o paciente não conhecia. Sim. E que daí ele vai passar por um estresse agudo, né, que é uma cirurgia, que aumenta a inflamação do organismo, aumenta o estresse, que a gente diz vasomotor, né, porque ele passa por perda sanguínea, pode aumentar a pressão, etc. Ou seja, o organismo daquela pessoa passa por um estresse agudo e que se ele não identifica, por exemplo, determinada doença antes, ele pode sofrer uma consequência grave, né? E às vezes não tão grave, mas que é alguma complicação que pode ser evitável, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não sabe que tem hipertensão, que não sabe que tem pressão alta, e vai para uma cirurgia de catarata, que teoricamente é uma cirurgia de pequeno porte, baixo risco, anestesia local. Mas chega lá para fazer a cirurgia de catarata, geralmente são idosos, fica muito nervoso e chega lá a pressão tá 20/12. Não vai operar. Não opera, cancela a cirurgia e se Deus me livre e guarde, não seja identificado esse processo ali, né, esse aumento de pressão, que é difícil acontecer, mas às vezes acontece, ele pode ter uma repercussão até mesmo grave, um AVC, né, o famoso derrame, enfim, pode ter uma complicação. Um sangramento importante. Um sangramento, uma emergência hipertensiva, enfim. Então, esse eu acho que é o grande recado, quer dizer, muitas vezes o paciente não sabe que tem determinada doença ou determinado fator de risco e vai para um estresse agudo e que isso pode descompensar ele naquele momento. Então, essa é uma grande oportunidade de fazer uma avaliação clínica global. Sim, porque né? às vezes a pessoa não tem nada e aí vamos supor, vou operar a vesícula. Sim. Tava com uma dor, foi no gasto, aí não tem nada, cálculo. acha que tá tudo bem, né? E aí, realmente, você descobre que tem pré-diabetes, né? Isso. Ou, por exemplo, se o paciente é diabético e ele tá com a glicose acima de 150, ele não pode operar. Não pode operar, porque isso. compromete a cicatrização. Aumenta risco de infecção. Exatamente. Tem uma série de consequências desagradáveis. Então, de forma que, assim, esse é um ponto já consagrado. Mesmo que for uma cirurgia de pequeno porte, num paciente, teoricamente, que não tem nenhuma doença, é importante que passe por uma avaliação médica. E muitas vezes é só uma avaliação médica mesmo. Quer dizer, o médico faz uma anamnese, que é a história completa do paciente, avalia o histórico de saúde, o histórico familiar, as medicações. Tem medicações que impactam de maneira importante no ato operatório, né? Então, principalmente as medicações sangrantes, né? Então, tem paciente que toma uma aspirina que é preventiva, ou toma um anticoagulante, que é uma medicação que aumenta o risco de sangramento, ou toma, por exemplo, agora as canetas emagrecedoras, que são muito frequentes, né? A semaglutida, né? Vou falar o nome comercial, não tem nenhum conflito de interesse, mas agora tá muito comum, o Ozempic, o Mounjaro. E aí a pessoa vai para uma cirurgia e essas canetas, elas promovem uma diminuição do esvaziamento gástrico, né? Lentificação do trato gastrointestinal. Então a digestão fica toda lentificada por ação da injeção, né? Da caneta. E a pessoa vai para uma cirurgia, vai para uma anestesia, esquece de falar para o médico que está tomando essa medicação e tem uma complicação séria, porque pode ter o que a gente chama de estômago cheio, a pessoa volta o conteúdo do estômago para o esôfago e pode broncoaspirar. Fazer uma pneumonia. O conteúdo vai para o pulmão. Então, é algo muito sério, entendeu? Nós temos já relatos, né,
agora menos, porque os médicos, os próprios anestesistas, os hospitais estão bloqueando. Fazendo protocolos. As cirurgias têm protocolos que bloqueiam a cirurgia quando o paciente fez uso da medicação num curto espaço de tempo antes do procedimento. Mas no começo, as pessoas vinham para a cirurgia e não se identificava esse fator medicamentoso e teve pessoa que morreu na cirurgia, né? Por uma coisa que evitável, né? Potencialmente evitável. Inclusive, pessoal, na bula desses medicamentos, eles falam 14 dias. Mas os protocolos dos hospitais são 21 dias. No HCOR é 21 dias. Que tem que suspender para fazer colonoscopia, endoscopia e cirurgia de qualquer tipo. Sim. E uma coisa que é importante também, Salete, o pessoal saber. Uma coisa, quando você vai fazer uma cirurgia, você tem as cirurgias de baixo risco, as cirurgias de médio e de alto risco. Isso é a classificação da cirurgia. E aí você tem a classificação do paciente. Sim. Né? Então, o paciente pode ser de baixo risco, fazendo uma cirurgia de alto risco ou vice-versa. Sim. Então, por exemplo, uma catarata é de baixo risco. Muitas vezes você vai só exame físico, vai ver a história, vai fazer um eletro, pressão está controlada, vai para catarata, sedação. Isso. Né? Agora, se o paciente é um cardiopata, que vai fazer uma cirurgia vascular, por exemplo, de um aneurisma, principalmente abdominal, essa parte cerebral, já é uma cirurgia de mais risco. Sim. Se ele é um cardiopata, então você está diante de um cenário mais complexo. Né? Então, de acordo com isso, nós médicos vamos pedir mais ou menos exames, vamos ver qual substância tem que suspender, quanto tempo antes, todas essas coisas que são muito importantes, né? A preparação para uma cirurgia, a depender do que a Cris falou, né, de fator de risco do paciente e da complexidade da cirurgia, ela modifica. Então, por exemplo, acabamos de falar que tem medicações sangrantes que precisam ser suspensas antes de determinados procedimentos. Mas, por outro lado, se o paciente é um coronariopata que tem já stent, já infartou, já tem stent, e que precisa vai para uma cirurgia de moderado porte, a depender do risco de sangramento da cirurgia, a gente pede para continuar tomando o AS, porque isso é protetor para ele, né? Então, essa diferenciação entre as condutas, se toma ou não AS antes da cirurgia, se suspende ou não AS, ou quanto tempo tem que suspender, isso depende do risco do paciente. É individualizado. É muito individualizado. Não é receita de bolo, não serve para todo mundo. Até porque, às vezes, a gente pega um paciente que toma AS que ele nem sabe o que ele toma. Às vezes o médico falou para ele, não, é bom para prevenir. Aí é um paciente que não tem necessidade e que menos ainda de manter na cirurgia. Isso. Então, é um paciente que você vai tirar. Fala, não, isso aqui para você não faz sentido. Aumenta o risco de sangramento sem contudo ter um benefício, claro. Então, tem também esse contexto. Então, tem que ser avaliado caso a caso. Tudo tem que ser muito individualizado. Até mesmo nas cirurgias de pequeno porte, né? Sim. Porque, por exemplo, tem cirurgias que são intraoculares que são consideradas de baixa complexidade. Sim. Mas que uma gota de sangramento ali poderia ser catastrófico. Por exemplo, as cirurgias de retina, as intraoculares. Então, há determinados tipos de cirurgia, mesmo sendo de pequeno porte, tem que ter essa avaliação do cardiologista, sobretudo do cardiologista, porque são as doenças cardiovasculares que mais têm essa necessidade de medicações sangrantes, para ter essa avaliação e essa orientação adequada antes da cirurgia. E assim, o que a gente fala, né? Às vezes o paciente pensa que para ele infartar no pós-operatório, no intraoperatório, ele tem que ter uma placa de colesterol obstrutiva. E não é nada disso. Às vezes um desbalanço, né, Salete? Isso. De um sangramento intenso ou uma complicação de uma arritmia durante a cirurgia gera um estresse que pode levar a um infarto. Também. Então não é porque está entupido. Sim, né? Mas sim por essa dinâmica de oferta e consumo. Sim. Junto com o estresse cirúrgico, né? Porque toda vez que você tem um corte, pessoal, a gente chama de, quando a gente estava na cirurgia, na faculdade, né? A gente chama de resposta metabólica ao trauma. Então, hoje, as cirurgias que cortam menos, né, Salete? Sim, menos cirurgias endoscópicas, por videolaparoscopia, você tem menos corte. Então, você tem menos agressão e uma recuperação maior e menos resposta metabólica desse trauma cirúrgico, né? Então, isso sempre é benéfico. Sim. E outra coisa é a gente falar de uma cirurgia eletiva, que é uma cirurgia programada, que você vai ficar na sua melhor condição para operar. Sim. Outra coisa é uma cirurgia de emergência, que a pessoa tem que operar mesmo, não tem que fazer, tipo apendicite. Sim.
complicou, tá cheio de pus na cavidade abdominal, ela vai operar de qualquer jeito. E uma urgência, né, Salete? Isso. Que você tem um delay aí, uns 24 horas, uns 48 pra você horas. tentar organizar melhor esse paciente, né? Essa diferenciação também é importante para manejo do perioperatório dos pacientes. Então, a cirurgia de emergência, em geral, são condições que você tem que operar em menos de 6 horas e não tem muito o que fazer ali para otimização da parte clínica. Mas sempre tem alguma coisinha para fazer. Então, eu brincava com os residentes quando a gente tinha avaliação pré-operatória de pacientes em emergência clínica, né? Vamos supor, uma obstrução arterial aguda ou uma apendicite, alguma coisa assim, sempre tem o que fazer. Porque se você chega lá para avaliar o paciente, você faz uma mínima história clínica ali, consegue informações com a família, de história prévia, história familiar, se o paciente é tabagista ou não, é diabético ou não, você já consegue, pelo menos, orientar a monitorização desse paciente no pós-operatório, se você identifica que é um paciente de alto risco cardiovascular. Então, você vai já orientar o que fazer depois. Então, esse paciente merece ir para UTI, porque ele é muito alto risco cardiovascular, ele merece fazer troponina, que é um exame de sangue que a gente faz para identificar risco cardiovascular. Esse paciente merece fazer um eletro, primeiro, segundo, terceiro PO. Então, você já orienta a monitorização pós-operatória. E também algumas medidas rápidas. Então, por exemplo, você identificou que é um idoso que está desidratado, que está com uma insuficiência renal pré-renal. Você coloca um soro, você melhora ali a parte metabólica do paciente em medidas rápidas. 2, 3 horas antes da cirurgia. Então, você já melhora o desfecho dele, inclusive cardiovascular. Porque se o paciente vai para uma cirurgia de emergência, desidratado, por exemplo, essa resposta ao trauma é pior. Né? Ele já vai com uma função renal prejudicada. Depois da cirurgia vai piorar mais. E ele vai hipotenso, quer dizer, ele aumenta o estresse do coração. Então, o simples fato de você ligar um soro fisiológico, às vezes, no paciente na sala de emergência, já ajuda ele a ter melhor prognóstico perioperatório. As cirurgias de urgência, né, que são aquelas que você tem pelo menos 24 horas ali para compensar o paciente, você também consegue. Então, controlar um pouquinho melhor a glicemia, se for o caso. Enfim, algumas medidas que você consegue fazer ali nas 24 horas. Mas, obviamente, não é um paciente que você vai fazer um teste cardiológico pré-operatório, porque você não vai ter como tomar nenhuma conduta se vier alterado, né? Não vai mudar sua conduta, não precisa fazer. Não precisa fazer. E antes da cirurgia eletiva, nós temos também uma outra classe de cirurgias que são as cirurgias tempo-sensíveis, né? Que as nossas diretrizes brasileiras, os guidelines americano e europeu também contemplam, que são aquelas cirurgias, por exemplo, oncológicas, né? Que o paciente tem, por exemplo, um tumor de próstata e também não tem muito tempo de ficar esperando fazer exame cardiológico, e se o exame cardiológico vier alterado, fazer um cateterismo, e se o cateterismo colocar stent, aí coloca o stent, tem que tomar as medicações sangrantes para evitar trombose de stent. Então, toda essa logística dessa jornada perioperatória tem que ser pensada. Se for uma cirurgia tempo sensível, por exemplo, um tumor em algum órgão sólido, então a gente precisa tomar esse cuidado de você não ir por uma via de investigação de doenças cardiológicas que vai demorar e de repente ele complica da doença de base, né? Então, esse equilíbrio, né? Na verdade, essa discussão tem que ser multidisciplinar. Hoje em dia se fala muito em time de perioperatório, né? Que essa discussão tem que ser feita entre o médico do paciente, né? Então, por exemplo, o oncologista, o cirurgião, o cardiologista e o anestesiologista. O anestesista, né? Então, todos participam dessa discussão para entender qual é o melhor momento da cirurgia, se vale ou não a pena fazer uma investigação mais aprofundada de uma doença cardíaca subjacente, né? E inclusive, falando da anestesia, existe, né? Todo mundo tem medo da anestesia geral, mas, por exemplo, a RAC, a gente não recomenda a RAC nos cardiopatas, né? Sim, A gente prefere que faça anestesia geral, porque na RAC você pode ter muita variação pressórica, e isso pode ser ruim para o paciente que já é cardiopata, né? Isso, e por isso que é tão importante a discussão com o anestesista, porque o cardiologista, colocando o seu ponto de vista pro anestesista, ele vai preparar a melhor anestesia para aquele indivíduo. Então, muitas vezes, assim, é um paciente que tem uma doença de válvula, né? Uma doença obstrutiva de válvula, mas que precisa ir para uma cirurgia tempo sensível, um câncer de intestino, por exemplo. Se você combina bem isso com o cirurgião e com o anestesista, ele consegue programar a melhor anestesia para aquele cardiopata de alto risco. Então, ele faz uma anestesia geral, ele faz uma monitorização que a gente chama hemodinâmica invasiva, ele faz um eco intraoperatório para acompanhar. O eco é aquele exame que você faz
transesofágico, né? E você faz a avaliação Durante a cirurgia, então você consegue ver como que tá o bombeamento do coração durante a cirurgia, como que tá a quantidade de líquido do organismo, para ver se ele não tá faltando líquido ou precisa fazer mais volume. Enfim, essa monitorização bem sofisticada, Sim. Ela realmente impacta em desfecho, né, em complicação. Então, se o cirurgião, o cardiologista e o anestesista estão alinhados e sabem muito bem do caso e sabem das demandas do paciente, você consegue fazer essa cirurgia a tempo sensível, com uma certa segurança, né, no hospital de grande porte, com retaguarda de UTI e tudo, e vai tudo muito bem, obrigado, né? Então, essa ideia de trabalhar em time é extremamente importante no contexto perioperatório, né? E, gente, olha, tem cada caso que opera lá no HCOR, que eu falo, Salete do céu. Meu Deus. Super alto risco. De alta complexidade, que você vai para um lado é complicado, vai para o outro é complicado, e a coisa no final dá tudo certo. Dá tudo certo. Mas é por isso, né? Você tem que ir olhar todas as frentes para você analisar, e tem casos que decide não operar, né, amiga? Não operar, porque isso. Não, é melhor não operar, né? Então, essa avaliação, que eu digo perioperatória, porque é o pré, o intra e o pós, né? Ela é importante. E se o paciente é muito alto risco, muitas vezes a gente tem que compartilhar esse risco com a família, né? E muitas vezes é o que você falou, opta por tratamento conservador. Sim. Né? E aí você trata o que dá para tratar de maneira conservadora, com medicações, com fisioterapia, enfim. Então, que a gente chama que é o limiar do perioperatório, né? A gente também tem que avaliar se o paciente quer operar, porque isso é um fenômeno que está acontecendo, né? No nosso momento histórico, a população está envelhecendo demais. Nós temos, porque está envelhecendo, tem muitas comorbidades, muitas doenças, né, no mesmo paciente. Então, o paciente vem para cirurgia, por exemplo, como você falou, de vesícula, ou como a gente faz muito no HCOR, ortopédica, né, essas próteses de quadril e joelho, né, por desgaste da própria idade. Só que esse paciente tem já stent no coração. Tratou um câncer recente. Já tratou um câncer recente, toma medicações sangrantes. Eu falo que é o compêndio do perioperatório. Ele tem risco de todos os lados, né? E vem para uma cirurgia porque ele está limitado, por exemplo, com uma artrose de joelho, não consegue andar mais. Mas está super lúcido, tem uma vida funcional. Quer dizer, esse paciente não merece ir para a cirurgia? Sim, ele merece ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente precisa se cercar de todas as medidas, né, preventivas para complicação. Então, acho que esse é o ponto, ter uma avaliação perioperatória bem completa e sempre multidisciplinar. Eu acho que a ideia de trabalhar em time ajuda muito o paciente. Com certeza. E lá no HCOR, pessoal, esse grupo que a Salete, né, esse setor que a Salete coordena do perioperatório, você implantou esse protocolo lá, né, que é o PBM, o TIB do PBM. Né? Porque a gente sabe que a anemia é um risco para a cirurgia, a Salete vai falar melhor sobre isso. E o que esse protocolo, o que é esse protocolo e o que ele trouxe de benefício aí que você tem acompanhado ao longo desse período? Essa pergunta também é muito importante, Cris, porque a gente faz toda a avaliação cardiológica, a maioria dos cardiologistas está muito habituado a fazer avaliação pré-operatória, avalia muito bem o risco cardíaco do paciente, mas esquece de um detalhe extremamente importante que impacta em risco cardíaco também, que é a anemia. Então, esse programa que chama PBM, né, a sigla PBM significa Patient Blood Management, que é gerenciamento do sangue do paciente. E aí nós temos um olhar muito cuidadoso, então, para os glóbulos vermelhos dos pacientes, né? Então, desde lá do pré-operatório. Então, tem paciente que vem para a cirurgia, por exemplo, com 10 de hemoglobina, quando o normal é acima de 13. Então, hoje em dia, em todos os grandes diretrizes mundiais, você já tem a recomendação de se olhar para esse número. Tem que olhar para isso. Para anemia do paciente. Então, hoje em dia é inadmissível o paciente vir para uma cirurgia eletiva com 10 de hemoglobina, né? Então, claro que tem paciente que não tem, é uma anemia que não tem como você otimizar muito, mas a grande maioria você consegue otimizar porque são anemias que a gente chama de anemias carenciais, né? Sobretudo a falta de ferro, né? Sim. Então, que é a anemia que a gente chama de ferropriva. Então, por diversos motivos, por falta na alimentação, ou porque o paciente já é idoso e tem perda insensível de sangue pelo trato gastrointestinal, enfim, várias causas. Mas o fato é que é uma anemia reversível e que você pode otimizar o paciente no pré-operatório. E isso melhora muito a evolução do paciente na cirurgia e no pós-operatório. Então,
Até porque ele sai um pouco anêmico, né? Sim. Então, se ele já começa com anemia, ele vai sair pior ainda, porque ele perdeu sangue. Isso. Tem aquela hemodiluição, né? Porque ele perde. Aí, às vezes, tem mais soro, o sangue tá com muito volume de sangue, porque fica tomando soro Fica na mais cirurgia. diluído. Aí depois vai, na recuperação, vai melhorando. Mas se você já põe com 10, ele vai sair com 8. Né? E o que mais chama atenção nesse tema é que a anemia, e não só a anemia, o fato de o paciente tomar transfusão sanguínea aumenta o risco de complicação. Quais complicações? Todas. Então, aumenta o risco de o paciente ter infecção, aumenta o risco de insuficiência renal, aumenta o risco de infarto. De derrame, e de morte. Olha isso. O paciente morre mais se ele for para a cirurgia anêmico e receber transfusão sanguínea. Então, esse programa do PBM, né, de gerenciamento do sangue do paciente, é um programa multidisciplinar também, e tem que ser, e o olhar para todas as fases do perioperatório. Então, a otimização da anemia no pré-operatório, o cuidado de se diminuir o sangramento no intraoperatório. Então, para cirurgias de alta complexidade, por exemplo, nas nossas cirurgias cardíacas, nós temos, por exemplo, a recuperação intraoperatória de sangue. O que significa isso? Então, à medida que o cirurgião vai operando o paciente e vai aspirando o sangue lá no ato operatório, esse sangue passa para uma máquina, ele é recuperado, filtrado e volta para o paciente o próprio sangue. Olha, né? tá vendo, Chama gente? cell-saved, né? Em inglês, que é o salvamento do sangue do paciente no ato operatório, no intraoperatório. Até medidas do pós-operatório. Então, por exemplo, você reduzir coletas de sangue. Toda hora, porque tem pacientes, por exemplo, cirurgia cardíaca, vai para UTI, né? Todos eles, as cirurgias de alta complexidade, os pacientes fazem o pós-operatório, primeiro e segundo pós-operatório na UTI. E aí faz muita coleta de sangue. Isso também está espoliando o paciente. Então, são medidas que nós temos olhar, né, com cuidado, com critério, para todas essas fases. Então, do pré, do intra e do pós-operatório. E uma outra medida muito interessante desse programa é a transfusão restritiva. Porque, não sei se você lembra, né, Cris? A gente tem mais de 20 anos de formada. Quando a gente formou, a gente preparava a prescrição do paciente que ia para cirurgia, já colocava lá 2 bolsas de sangue. Era assim, consagrado. Rotina. Cirurgia de moderado porte, de grande porte, a gente já prescrevia 2 bolsas de sangue. Hoje em dia isso não existe mais, é proscrito, é proibido. Por quê? Porque a gente já sabe, através de todas essas pesquisas que foram saindo ao longo dos anos, que você transfundir o paciente, você aumenta o risco de complicação. E a gente, no nosso grupo lá, né, tem paciente cardíaco que fez cirurgia, que tá com hemoglobina de 7, gente. A mulher tem que ser acima de 11, né? E homem acima de 13. Então, assim, o paciente tá com 7, mas tá falando, tá conversando, tá acordadinha. Lógico, tá cansada, porque é cirurgia e tudo mais. Mas ela vai melhorando. Então, a gente não dá sangue só para olhar o número e falar, não, agora tá 10, agora tá ótimo. Não, a gente dá sangue de um contexto clínico, né, Salete? Que tem que ser muito bem avaliado. Então, não é só olhar numericamente o nível de hemoglobina, né, de glóbulo vermelho no sangue. Você tem que avaliar o todo. Então, se o paciente está tendo sintoma, se ele está tendo, por exemplo, tontura, queda de pressão, se ele não consegue ficar em pé porque está muito anêmico. Nesses casos, a gente deve transfundir. Muitas vezes a gente transfunde abaixo de 7, mas mesmo assim tem que ser uma transfusão restritiva. O que significa isso? A gente não dá de cara 2 bolsas, a gente dá uma bolsa e observa. E reavalia os parâmetros. Porque é muito comum acontecer de você dar uma bolsinha de sangue e o paciente já melhorar muito. Sim. E aí você, claro, vai dando as outras medidas de suporte. Então, ferro endovenoso, vitamina B12, ácido fólico, que são consideradas matérias-primas. A gente fez um podcast sobre anemia. Então legal. Já tem, o pessoal já acompanhou. Então, você vai otimizando com as outras medidas, que são mais conservadoras, de modo que o paciente vai recuperando devagarinho, né, a anemia. E não precisa de nova transfusão sanguínea, né? Então, esse programa é muito completo, é multidisciplinar, tem um olhar muito cuidadoso para todas as fases do perioperatório e realmente impacta em desfecho, em complicação. E esse é um ponto interessante. Por exemplo, no HCOR, que nós temos já no nosso banco de dados mais de 700 cirurgias cardíacas avaliadas, né, monitorizadas por esse programa, foi importante a redução de complicação, inclusive de morte. Tá vendo? Intra-hospitalar. Então, é algo que a gente precisa ter esse olhar, né? Porque antes tinha muito essa coisa assim, cada equipe, o médico, o cirurgião, ou o médico clínico que tá acompanhando, que decidia, tipo assim, vão dar sangue. E agora virou um protocolo institucional com respaldo científico, né, Salete? Então, assim, todo mundo teve que reaprender algumas coisas.
E teve uma dificuldade, às vezes, né? Sim, Porque é ainda uma tem. conduta por longos anos, né? Sendo feita. Sim. E então, assim, a gente que está mais próxima de você, acompanhando isso tudo, a gente vê o quanto que isso modificou, né? Você está falando das estatísticas, igual a gente tem os pacientes que acompanhamos da parte ortopédica, Sim. né? Porque o ortopedista vai lá e faz a parte dele, mas o paciente tem um combo de problemas clínicos. Então, a gente que acompanha. Sim. Porque opera, tira os remédios da pressão, aí a pressão volta a subir, a gente reintroduz a medicação. Então, isso também minimizou muito, né? Sim. Complicações aí no pós-operatório das cirurgias ortopédicas, né? Esse contexto cirúrgico, né, que são as artroplastias de joelho e quadril, que estão cada vez mais frequentes, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje em dia é também uma epidemia de artroplastia, porque lá a população obesa sofre muito de artrose, joelho e quadril. Aqui também, né? A população está envelhecendo, enfim. Nós temos muitas cirurgias em idosos e com muitas comorbidades, muitas doenças. Então, nas artroplastias, por exemplo, no programa de artroplastias, muitas vezes a gente tinha complicação que era considerada... Queda de pressão. Queda de pressão, por exemplo, por uma questão de conciliação medicamentosa no pós-operatório, enfim, o melhor tempo. Então, essa avaliação clínica cardiológica perioperatória desses pacientes, por exemplo, diminuiu a quantidade de paciente que ia para UTI. Há um tempo atrás, antes nós iniciarmos, né, esse acompanhamento mais sistemático dos pacientes da artroplastia, 70% dos pacientes iam para UTI no pós-operatório. Atualmente, menos de 7%, né? Absurdamente, então você né? diminui complicação, você diminui o estresse do paciente, porque imagina para um idoso que acabou de operar ficar naquele ambiente de UTI, que muitas vezes trazia o quadro de delírio, né, de confusão mental, aumentava o tempo de internação por conta da confusão mental. Aumenta o risco de infecção. Risco de infecção. Então, isso tudo a gente, com esses cuidados clínicos perioperatórios, nós percebemos que tem um impacto muito grande, né? E então, assim, esse olhar da própria instituição, Sim, né, valorizar, né? é uma coisa importante, assim, e os próprios colegas cirurgiões também que entendem que é importante esse acompanhamento clínico, de forma... Mas aí, no caso, por exemplo, o paciente que vai operar no HCO, ele preenche uma ficha, não é? Para saber se ele entra no programa, não tem um critério assim? Na verdade, assim, fica a critério do médico cirurgião se encaminha para o ambulatório institucional ou não, né, de pré-operatório. Muitos pacientes fazem pré-operatório com seus próprios médicos, já tem cardiologista, já tem clínico, ou geriatra que faz avaliação pré-operatória, vem operar no hospital e esses pacientes, quando fazem a cirurgia, são seguidos desde a admissão pela equipe clínica do pré-operatório, né? Então, desde a admissão, porque na admissão é importante também, porque se revisita as medicações que o paciente toma, se não esqueceu de, por exemplo, suspender um anticoagulante, um antiagregante, os antidiabéticos que impactam também em complicação. Então, já se faz essa admissão clínica, né? E o paciente, depois na saída da cirurgia, também é acompanhado pela equipe do perioperatório até a alta. E aí, na alta, também se faz a conciliação medicamentosa, explica, tem que tomar esse remédio da pressão a partir da pressão tal. Porque muitas vezes o paciente sai da cirurgia com a pressão meio baixa, né? Ele fica com a pressão baixa. E se você dá o antihipertensivo que ele está acostumado a tomar, ele chega em casa, ele desmaia e volta para o pronto-socorro. E às vezes até já teve caso já lá remotamente, mas que até saiu a prótese do lugar, né? Nossa, deslocou a prótese por uma queda de pressão, né? Uma queda de pressão. Então, parece uma coisa simples, mas não é. Então, essa conciliação medicamentosa de alta, então, explicar para o paciente quando ele deve retornar a determinada medicação, da pressão, do diabetes, enfim, dos remédios sangrantes, é extremamente útil e importante. Porque às vezes a gente passa, visita, e o paciente está meio zonzo, aí você vai ver, tá 10/6. Aí você fica 2 dias sem dar medicação. Aí depois, doutor, a pressão começou a subir. Aí a gente reintroduz. Isso. E vai reintroduzindo aos poucos. Isso. Aí a gente fala, chegou em casa, vai monitorando. Se subir, volta a tomar. Se não, espera mais um pouquinho. Porque o estresse cirúrgico, né? Vasodilatação. Um pouco de desidratação. Desidratado. Tem os analgésicos, né? Que também abaixa a pressão. Ele fica mais quieto. Aí depois, começa a comer, começa a andar. Larga de tomar os analgésicos, vai tudo melhorando. O analgésico foi um ponto importante que você tocou, porque os analgésicos, geralmente se faz, né, dipirona, os analgésicos comuns, dipirona, paracetamol, junto com um opioide, né, que é um remédio mais potente para dor. Principalmente nesses contextos de cirurgias ortopédicas, cirurgias de grande porte, né? Morfina. Morfina, né? tramadol, né? A codeína, são medicações opioides que são mais potentes para dor, controlam a dor de maneira ótima, porém,
Cai a pressão. trazem muito efeito colateral. Então, queda de pressão, pode dar alteração do intestino, prende o intestino, pode prender a urina também. O paciente às vezes tem retenção urinária. Então, traz uma série de complicações que não são para todos os pacientes, mas que tem que ter um olhar também ali bem criterioso para esses efeitos colaterais, né? Então, essa avaliação clínica, essa visão clínica do paciente, essa visão mais holística do paciente é muito importante para o melhor desfecho da cirurgia, né? E a gente está há quanto tempo com esse protocolo, Salete? Das artroplastias, do joelho e quadril, né? Da ortopedia, acho que já há 5 anos. E do PBM? E do PBM, 3, já indo para o 4º ano. Não, foi um divisor de águas, né, amiga? Realmente, foi um divisor de águas. Então, muda assim, a cultura do hospital, né? Não só dos cirurgiões, mas também dos anestesistas, da equipe de enfermagem, né? Hoje em dia tem vários colegas que falam assim, nossa, o paciente veio para cirurgia, às vezes vem encaminhado de outro estado, vem para fazer cirurgia cardíaca aqui no hospital, né? Que é um grande centro de referência de cirurgia cardíaca. E aí, no dia da cirurgia, olha, a hemoglobina do paciente está em 10. E aí falou, nossa, mas foi feito pré-operatório fora, não foi visto anemia. Então as pessoas já têm esse olhar crítico, né? Já consegue. Muitas vezes a gente cancela a cirurgia, quando é cirurgia cardíaca, cancela para tentar otimizar a massa eritrocitária, né? Os glóbulos vermelhos do paciente no pré-operatório. Então, tem mudado a cultura mesmo da instituição, né? Isso é importante e realmente beneficia muito os nossos pacientes, né? Então, por exemplo, se eu me perguntar qual foi a última vez que você teve transfusão sanguínea numa cirurgia cardíaca, faz muito tempo. E antigamente era de praxe, né? O paciente vive a cirurgia cardíaca, quase todos tomavam sangue. Então, e tem um grupo de pacientes que a gente tem um cuidado especial, que são os pacientes testemunhos de Jeová, né? Então, a gente tenta respeitar ao máximo a crença, a opção do paciente. Sim. E tem muitos pacientes que testemunham de Jeová que vêm para cirurgia cardíaca e que, por exemplo, depois de feita toda essa otimização do sangue, tudo explicado sobre a recuperação intraoperatória de sangue, eles aceitam operar. O cirurgião também, a equipe cirúrgica, né? Porque, obviamente, é um risco compartilhado entre o paciente, entre o médico que cuida e a equipe médica, o cirurgião. E nós tivemos já alguns casos de paciente testemunho de Jeová que fizeram a cirurgia e que não tiveram sangramento aumentado, vieram já muito otimizados, né, da parte de glóbulos vermelhos e que não tomaram transfusão e foi tudo bem na cirurgia cardíaca. Então, temos vários exemplos de pessoas que se beneficiaram de maneira importante, né? Então, esse grupo de pacientes é um grupo que a gente respeita muito e trabalha muito em conjunto para, né, compartilhar o risco, tentar otimizar tudo aquilo que a gente pode no pré-operatório e tem ido muito bem. Não, esse programa é brilhante e esse olhar... Eu acho que é muito importante a gente trazer essas informações, porque independente se a pessoa tem algum problema sabido, né, cardíaco ou não, o cardiopata vai precisar de qualquer forma de uma avaliação para qualquer cirurgia que ele faça, mas o paciente, às vezes, é uma oportunidade também de uma avaliação que ele nunca fez. Sim. Às vezes, 40 anos, 45 anos, nunca operou, nunca fez nada, vai fazer uma cirurgia e aproveita e vai no cardiologista. Sim. Tem um contexto cirúrgico que é bem importante também, que muitas vezes é negligenciado, até nós do grupo de saúde da mulher, nós estamos bem atentos a isso e que nós estamos também ampliando agora o programa de PBM para essas mulheres, que são as mulheres que vão para a cirurgia ginecológica ou oncológica. Então, por exemplo, mulheres que têm mioma, que sangram muito, né? Mulher na meia idade que tem mioma, que vai tirar o mioma e que já a própria doença cirúrgica já faz sangrar muito. Então, essas mulheres vêm para a cirurgia com anemia. Então, esse contexto cirúrgico, essa patologia cirúrgica é uma patologia também que a gente tem bastante desafio e que deve tratar muito com as estratégias PBM, né? Porque você beneficia. Se você pega uma mulher que está com mioma sangrante e que vai para a cirurgia, vai retirar o útero e que no pré-operatório você identifica, por exemplo, uma hemoglobina de 9 e que está faltando ferro porque ela está espoliando muito ferro lá no sangramento durante, às vezes, 2, 3 meses, né? Antes da cirurgia, o simples fato de você identificar isso e tratar essa deficiência de ferro no pré-operatório e de repente ela vem para uma cirurgia com 12,5 de hemoglobina para a cirurgia, já é outro cenário. Já é outro cenário. Ela já responde muito melhor ao estresse da cirurgia, como você disse, ela recupera muito mais rápido, ela tem menor risco de infecção, enfim, todos esses fatores que nós já enumeramos. Então, esse olhar para as mulheres em idade fértil, né, que vêm para cirurgias ginecológicas ou oncoginecológicas, né, essas mulheres também têm que ter um olhar bem cuidadoso
para anemia. Não, amiga, acho que foi sensacional. Acho que nosso tempo está terminando também. Acho que abordamos bastante informação aí para o público. E agradeço muito a sua presença nesse assunto tão frequente, porque todo mundo uma hora vai passar por uma cirurgia, Sim. né? Seja de emergência, seja programada. Então, agradeço muito as suas explicações, o seu conhecimento. E foi um prazer te receber. Muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar ao seu lado. Agradeço muito, um abraço a todos. Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo podcast.